Olá pessoal, aqui é o Edu e bem-vindos ao canal Paradox. Chegamos em 2015 e após esperarmos por mais de 20 anos, finalmente temos uma animação de Cavaleiros digna da série clássica. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal, você precisa saber que esse vídeo faz parte de uma série que já tem mais de 10 vídeos postados. E para compreender a história toda, você tem que assistir os outros também, ok? Quando foi anunciado Soul of Gold e que a história se passaria em Asgard, a minha primeira reação foi: não vai prestar. O meu argumento era que por mais que a saga de Asgard do anime clássico fosse um dos meus arcos preferidos, fazer uma história a partir de um filler não tinha como dar certo. Sem falar que por mais que os Cavaleiros de Ouro sejam sempre retratados como os cavaleiros mais poderosos, a verdade é que desde a saga das 12 casas, os Dourados meio que viraram um saco de pancada de qualquer fulano que aparecia. Foi assim em Asgard e em todos os filmes que eles apareceram. Eu até entendo que é um recurso narrativo para mostrar o quão fortes são os novos inimigos, mas mesmo assim, era meio triste ver os mais poderosos cavaleiros de Atena sendo retratados assim. Mas as coisas finalmente melhoraram um pouco na saga de Hades, quando os Cavaleiros de Ouro ganharam um destaque maior. Claro que com a exceção do Máscara da Morte e do Afrodite, que continuaram aparecendo só para serem espancados. Então, depois de tudo que os Cavaleiros de Ouro passaram, se sacrificar para destruir o Muro das Lamentações parecia um final digno para esses valorosos cavaleiros. Em 2015, os Cavaleiros de Ouro foram trazidos novamente aos holofotes, mas dessa vez eles não estavam aqui para apanhar e para serem coadjuvantes. Nós estamos falando de Saint Seiya Soul of Gold, o mais recente produto de Cavaleiros do Zodíaco até então, que coloca os Guardiões das 12 Casas no papel principal e que finalmente dá a eles o respeito que eles merecem. Desenvolvido pela Toei Animation, os Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, como ficou conhecido aqui no Brasil, faz parte da comemoração do aniversário de 40 anos de profissão de Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco. Ao todo, a série tem 13 episódios com duração média de 24 minutos por capítulo. A história do anime é original e não é assinada pelo Masami Kurumada. Chegaram os novos vídeos de Cavaleiros do Zodíaco, um documentário para você entender a verdadeira história do anime no Brasil. Vamos contar todo o trajeto até os dias atuais, quando chega a nova animação da Netflix. Peça pro papai ou pra mamãe para assistir os vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco e prepare-se para muita nostalgia. Documentários dos Cavaleiros do Zodíaco, um lançamento canal Paradox, já no YouTube. Me deixa seu like! A história começa do ponto em que os Cavaleiros de Ouro derrubam o Muro das Lamentações e sacrificam suas vidas. Mas misteriosamente, Aiolia aparece vivo em Asgard e a partir daí acompanhamos a história, desvendando os motivos pelo qual os Cavaleiros de Ouro foram ressuscitados. O fato da trama ocorrer em paralelo com os acontecimentos da saga de Hades foi, na minha opinião, uma das melhores sacadas dos produtores. Pois porque senão, de que outra forma eles iriam explicar a ausência de Seiya e os outros, enquanto um deus maligno está tentando dominar o mundo? Mas eu não seria totalmente verdadeiro com vocês se eu dissesse que eu gostei de tudo. Não, Soul of Gold não é perfeito. Um exemplo, eu achei desnecessário o foco dado a Camus de Aquário, uma vez que no anime clássico ele já teve a sua história muito explorada. Já outras histórias que eu queria muito ver não foram bem exploradas ou nem mesmo foram exploradas. Por exemplo, a relação de Aiorus de Sagitário com Shura e Saga. Soul of Gold tem muito mais acertos do que erros. Por exemplo, os vilões são muito bem feitos e desenvolvidos, que fogem do velho clichê de ser mal só por ser vilão. Todos têm motivos para estarem ali e fazerem o que estão fazendo. Mas o maior mérito do anime, sem dúvidas, é a redenção do Afrodite e do Máscara da Morte. Principalmente do Máscara da Morte. Soul of Gold é muito bom em emular as sensações que tínhamos quando víamos o anime clássico, mas confesso que foi o arco do Máscara da Morte que me trouxe as emoções que eu não sentia desde 1994. Soul of Gold, na minha opinião, é a melhor coisa feita do universo de Cavaleiros depois do anime clássico e da saga de Hades Santuário.
e que, na minha humilde opinião, marca o início da nova fase, onde veremos novas animações dignas da Era de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. E vem daí a minha esperança com a nova animação da Netflix e do recente divulgado anime baseado no mangá Santiago. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, se gostou, não esquece de deixar o like, se ainda não é inscrito, se inscreve e não deixa de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado!